Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de maio de 2025. Terceira semana da Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Beato Francisco Peleari, um amigo simples e caridoso do céu. Francisco Peleari nasceu na Arquidiocese de Milão em 22 de outubro de 1863. Foi um sacerdote exemplar ao longo da sua vida, dotado de uma vasta cultura, foi um apóstolo incansável no cumprimento das tarefas de grande responsabilidade, com sabedoria e prudência. Como mestre, confessor, diretor espiritual, pregador e responsável geral da Arquidiocese de Turim. Um homem simples, não foi mártir, mas com a sua vida simples converteu almas ao Senhor. Verdadeiramente um amigo de Deus. Ao nosso beato, querido Padre, companheiro e amigo, ajuda-nos a viver teu espírito de simplicidade e doação. A caridade apaga uma multidão de pecados, e foi assim que tu tornaste-se bem-aventurado. Por sua intercessão, conduza-nos também pelo mesmo caminho. Amém. Beato Francisco Peleari, rogai por nós. Na liturgia de hoje, na primeira leitura no Salmo e no Evangelho, nós vamos ver o apelo da Igreja, que nos pede que sejamos amigos de Deus, né? Não precisamos ser inimigos do mundo, mas inimigos do pecado. A liturgia de hoje nos convida a sermos amigos de Deus. Ouçamos com atenção a palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pela região da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para tirá-los da prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito, e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem,
não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como ver então o Filho? Como crer no Filho? Então, quando nós vemos e quando nós convivemos com pessoas igual Beato Francisco Peleari, não fez nada de extraordinário. Irmãos, é um santo da igreja, proclamado santo. Não morreu, não foi perseguido, não foi crucificado, amassado, queimado, cortado, decapitado. Não, viveu uma vida comum, simples, sendo uma boa pessoa e mostrando a todos ao seu redor Cristo Jesus. Muitos viram Cristo pela pessoa do Beato Francisco Peleari. Por que então não ser um filho de Deus no meio desse mundo? Por que não ser um bom pai, uma boa mãe, um bom tio, cunhado, um bom empregado, um bom patrão, uma pessoa que, dirigindo no trânsito, mostra Jesus? Por que não espalhar a pessoa de Jesus neste mundo? Ser amigo de Cristo. Este é o grande apelo litúrgico de hoje. A nossa amizade de Cristo em Cristo. Como nós estamos reconhecendo Cristo. Veja aqui, nós estamos vendo na primeira leitura que Saulo perseguia a igreja, né? Então, aqui, ó. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pela região da Judéia e Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observavam grande luto por causa dele. Saulo, porém, né, que se tornaria depois o apóstolo Paulo, devastava a igreja, né? Entrava na casa, arrastava as pessoas a forças, homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Mas agora vamos lá no Evangelho. É, quando o Senhor fala no Evangelho assim, ó, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, tá? Porque aquele que ele me deu, então aqueles que conhecem, aqueles que se tornam amigos, aqueles que creem em Jesus, inclusive pessoas igual a Saulo, têm a entrada no reino de Deus garantida. Porque o Senhor não quer que se perca nenhum. Todo aquele, então, que o Pai o enviou, todo aquele, né, que se arrepende do seu pecado, na condição em que estiver. Não preciso me santificar primeiro para depois buscar e aceitar Jesus. Olha o que está escrito no versículo 36. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Por que então que está escrito isso no versículo 37? Quando vierem, não afastarei. Porque se vem santo, por quê? Jesus o afastaria. Não, porque eles vêm pecadores. É na condição que a pessoa está, na sua condição miserável. O filho pródigo resolve voltar ao pai na lama, comendo com os porcos. E ele é aceito pelo pai. É assim, na lama, comendo com os porcos, pecado, fedendo a pecado. Quando nós buscamos Deus, é Deus que nos converte. Saulo estava perseguindo os cristãos quando Deus o converteu, quando Deus aparece para ele, quando o próprio Cristo toca o seu coração e no fedor do seu pecado, cheirando mal, tinha sede de sangue, um homem que bota mulher, criança na cadeia, né, velho, né, idoso, perseguição.
cheira mal, ele está em conluio com o demônio, com o pecado, mas foi nesta condição que Deus, em Cristo Jesus, recupera a vida de Saulo, transformando em Paulo. Aqueles que vierem a mim, eu não os afastarei, pois eu desci do céu para fazer eu não desci do céu para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Entendeu isso? Então, sejamos amigos de Deus, inimigos do mundo. Sejamos amigos do Senhor, inimigo do pecado. É este grande apelo litúrgico do dia de hoje. Amigos de Deus, comprometidos com o Santo Evangelho. Que o Senhor então derrame sobre nós um espírito forte, determinado a anunciar Jesus em todo o tempo da nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também o anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham ser amigos de Deus. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreva lá, dê um joinha, nos ajude a fazer com que a plataforma possa distribuir o nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.